Quando a gente fala corretivo, a primeira coisa que muita gente pensa é na olheira, né? Mas o corretivo pode ser usado para muita coisa, viu, gente? Tanto para corrigir manchas, espinhas, até sinais da idade, dá para você amenizar com corretivo. Então eu vou mostrar para vocês algumas opções e o jeitinho certo de você aplicar para ficar com essa região aqui bem iluminada, com tudo corrigido, e também vou dar algumas dicas dos corretivos coloridos, que esses sim conseguem neutralizar as olheiras, as manchas e até as espinhas mais resistentes, aquelas que a gente cobre e continuam lá. Tudo tem um jeitinho. Então nessa aula a gente vai sair daqui super corrigida. Assim como as bases dos corretivos também tem muitas variações de textura e de acabamento. Tem corretivos iluminadores, hidratantes, corretivos mais secos para quem tem a pele oleosa. Tem os corretivos com efeito anti-idade, corretivo com filtro solar. Então basta você escolher o que você precisa e também a cobertura. Alguns cobrem mais, alguns cobrem menos. Geralmente, os mais grossinhos, em textura de creme, em bastão, eles oferecem mais cobertura do que os líquidos, mas como a base é sempre bom testar o seu. Então aqui eu deixei algumas opções, por exemplo esses. São corretivos iluminadores, geralmente eles vêm em caneta e você consegue aplicar, além da região das olheiras, dá também pra gente aplicar aqui ó, nas têmporas, para dar uma iluminada, mas isso é uma próxima aula. Então aqui a gente tem essa opção de corretivos iluminadores, que eles têm uma cobertura bem leve. Não corrige muito, não cobre muito, é mais para dar aquele viço, aquele aspecto de pele bonita e saudável. Aqui a gente tem uma variação de um corretivo em bastão, que já cobre mais. Então ele tem uma textura um pouquinho mais cremosa, com um acabamento mais seco. E tudo que é muito cremoso para você que tem pele oleosa, cuidado! Porque pode ser que acumule, que ele derreta, sabe? E acabe acumulando nas dobrinhas, até aqui, ó, em cima da pálpebra. Então, se você tem a pele oleosa, opte até pelos líquidos que têm um acabamento mais seco. Depois que você passou, se você sente que ele secou bem, eles são ótimos para você. E se você tem a pele seca, opte por aqueles que não têm esse acabamento seco e, pelo contrário, tem um acabamento mais cremoso com efeito hidratante. Aí sim. E aqui a gente tem alguns que eu até coloquei aqui, que eles são em bisnaga, eles são alguns mais líquidos, alguns mais cremosos, e também tem esse daqui, que ele já é mais compacto, ele é mais denso. Inclusive esse é na cor amarela, que é muito usado para neutralizar a olheira roxa, aquela típica olheira que fica depois que você passa a base, passa o corretivo. O que acontece nessas horas, gente? Para quem tem problema de olheira arroxeada, amarronzada, seja por fatores genéticos, ou por estilo de vida, ou porque realmente você nem sabe porquê, mas ela tá ali e ela continua ali depois que você passa a base corretivo. Olheira, gente, ela precisa de uma neutralidade que vem a partir dos corretivos coloridos. Então a minha dica para você é, se a sua olheira é amarronzada, você use um corretivo laranja ou no tom de salmão antes de tudo. Antes da base, somente na região que está roxinha ou amarronzada. No caso, salmão e laranja para quem tem olheira amarronzada. Só no lugar, passa a base por cima e depois o corretivo no tom da sua pele ou um tom mais claro, nada mais que isso. E para a olheira arroxeada, que é a mais comum, a gente indica os corretivos amarelos. Esses sim vão conseguir corrigir direitinho, quebrar esse tom roxo, neutralizar, e quando você passar o seu corretivo da cor natural por cima, o que é muito importante, nada de passar o corretivo colorido e sair assim. Primeiro o corretivo colorido, depois a base, depois o corretivo no tom da sua pele ou um tom mais claro. Então eu vou aplicar somente o corretivo no tom da minha pele. Eu gosto de usar os mais líquidos. Muitas vezes você pode misturar um com o outro, de repente misturar dois tons, até chegar num tom que você fique satisfeita. Eu vou misturar dois tons, um claro e um médio, de uma marca nacional que eu gosto. Eu misturo os dois. E como a gente fez na base, eu vou aplicar com os dedos. Lembrando que é sempre bom esse calorzinho da mão, ajuda esse tipo de produto a fixar melhor, aderir melhor à pele e ter um acabamento mais natural. Então eu gosto de aplicar bem nessa região aqui abaixo do olho, no cantinho interno, aqui. E um pouquinho no canto aqui, só não gosto de passar muito na pálpebra, porque ainda vai muita coisa na pálpebra.
sombra, enfim. Então o corretivo nem tem tanta necessidade de ir aqui nessa região. Eu deixo secar um pouquinho quando são esses mais líquidos. Com batidinhas, ó. Eu deixo ele descansando e vou misturando. Por que das batidinhas, gente? Quando a gente espalha, ele sai do lugar. Então, em vez de você concentrar onde você precisa corrigir, você acaba tirando ele. E aí ele vai indo embora. Aí não dá certo. Então, com essas batidinhas, você consegue concentrar bem. E também tem as variações. Você pode usar pincéis para isso. Então, no caso, esse pincel que é bem similar ao de base, você pode usar também com essas batidinhas. Para dar uma cobertura, espalhar e deixar bem uniforme. Você pode usar também, tem os menorzinhos, que são similares aos de base, os mais chatinhos agora que estão fazendo sucesso, assim que são bons para espalhar no cantinho. Então eles são durinhos, ó, e chatinhos. Você pode usar assim, ó, nos cantinhos e nas dobrinhas para evitar os acúmulos. E as esponjinhas. As esponjinhas a gente tem assim, as tradicionais, e tem também essas em forma de ovinho, que também são uma novidade que tem feito sucesso. Essas em forma de ovinho você usa a ponta mais fina, assim como essas em triângulo. E é a mesma coisa, ó, batidinhas, vai assentando. E o truque aqui, gente, é descer com esse corretivo. Imagina que você forma um triângulo acima da sobrancelha e ele vem até aqui as laterais do nariz. Então todo esse corretivo você pode trazer um pouquinho mais para baixo. Eu trouxe o meu, vim trazendo aqui na lateral mesmo do nariz. Essa técnica é muito usada na televisão e também por cantoras, artistas que estão muito em palco, porque ilumina bem essa região. E você não deixa nada muito marcado aqui, então você pode descer um pouquinho com esse corretivo. E olha só, já tem um aspecto mais uniforme, iluminado aqui, sem ficar branco, sem ficar muito claro. Aquele efeito panda, sabe? Quando você fica com isso muito claro, ele não fica visualmente muito bonito, então cuidado com esse efeito. Nada de usar um corretivo muito mais claro que a sua pele, porque ele não vai corrigir mais, ele simplesmente vai aparecer mais, essa não é a intenção. Então, no máximo, um tom mais claro que a sua base, ou mais claro que a sua pele já é o suficiente. E lá no e-book, para você recapitular a função de cada corretivo colorido, eu deixei para vocês bem explicadinho. E para quem quer corrigir espinhas, verde. O verde é a cor complementar ao vermelho, que geralmente as espinhas elas têm essa vermelhidão. Então você pode aplicar, eu vou mostrar para vocês aqui antes de terminar, tô com uma espinha aqui. Nada legal, então eu vou fazer uma correção com o tom verde. Pegar um pouquinho com o pincel. Isso tem que ser feito com o pincel, gente, porque a espinha geralmente ela é menor. Então com o dedo você acaba passando além do necessário. Ó, então ela tá vermelhinha aqui. Ó lá, apliquei bem localizadinho e com algumas batidinhas eu vou fazer isso assentar. Já neutralizou bem a vermelhidão. Então agora é hora de você aplicar um corretivo no tom da sua pele, no caso para mim essa daqui, também com batidinhas por cima do verde. O papel do verde aqui era só quebrar o vermelho. E agora a gente deixa, ó, sumiu, no tom natural da pele com o corretivo bege. Eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado essas dicas de corretivo, porque eu sei que muita gente ainda quebra a cabeça para achar o corretivo ideal, para cobrir, para neutralizar as olheiras. É normal, gente, não se desesperem, tudo tem jeito, basta você entender realmente o que a sua pele precisa, como você corrige isso, aquilo, e com o tempo e com a prática você vai ver só que já vai ficar craque, vai se gostar muito mais quando olhar no espelho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas fica por aí que tem muito mais.